Bom, então vamos lá, pessoal. Razão e proporção. Bom, de imediato nós vamos trabalhar um pouco não, né? Vamos dizer aí que uma grande parte desse conteúdo nós vamos ver regras de 3, tá bom? Inicialmente pela simples, tá bom? Vamos também falar sobre crescimento proporcional ou diminuição proporcional, tá bom? E a razão do que isso acontece. Razão e proporção. A razão é uma relação que pode ser estabelecida entre duas grandezas. O coeficiente da razão é a divisão entre a grandeza e outra. Tá bom? Então, ou seja, razão e proporção está ligado à comparação, a fazer comparações. E na matemática está ligado a fazer comparações diretamente aí, que é a divisão, né? Eu faço a divisão entre um e outro e eu chego aí no outro resultado que eu posso falar que é a proporção entre os dois. E outra, né? Entre uma e outra grandeza aí. Já a proporção se estabelece quando comparamos uma razão com outra, determinando uma relação entre elas. Nos jogos esportivos escolares, que contaram com as modalidades futsal, vôlei, basquete, rugby, queimada e também ciclismo, o quadro de medalhas entre os alunos do 7º ano ficou da seguinte maneira. Os alunos do 7º ano A obtiveram 5 medalhas. Ok? Os alunos do 7º B, 3. E os do 7º C, 4 medalhas. Sabendo que para cada modalidade foram distribuídas 2 medalhas, uma feminina e uma masculina, num total de 12 medalhas, podemos comparar a quantidade de medalhas obtidas pelo 7º ano A, B e C. Ok? Por meio de razões numéricas, ou seja, nós vamos fazer comparativos, né? Para conseguir aí chegar nessa quantidade aí que ele está falando. Bom, logo na próxima página 317, nós temos a ilustração aí dos esportes que foram praticados, né? Nessa pequena Olimpíada aí, ou nesse campeonato. Ok? E está dizendo assim, ó, ao compararmos a quantidade de medalhas do 7º A com o total de medalhas, o que nós vamos ter? Nós vamos ter assim, ó, o que o 7º A conseguiu, que foram 5 medalhas, tá certo? Aí está dizendo lá o total de medalhas do 7º A. E nós vamos fazer um comparativo, ou seja, nós vamos fazer aí uma divisão pela quantidade de medalhas que tinha no total. Que eles falaram que eram 12, né? Dividido pelo total. Vou colocar 12, tá? E aí nós vamos conseguir chegar aí numa razão aí, tá certo? Está dizendo assim, ó, a quantidade de medalhas do 7º A corresponde a 5 dozeavos do total, tá certo? Essa é a parcela que o 7º A ganhou de medalhas. Isso significa que para 12 medalhas atribuídas, o 7º A ficou com 5 delas. Quando nós nos referimos à razão entre dois números, por exemplo, 5 e 12, escrevemos 5 sobre 12, ou 5 dozeavos, né? Como eu escrevi aqui, ó. Tá certo? Ou 5 dividido por 12, por quê? Porque fração nada mais é do que uma divisão, só escrita de forma diferente. Ok? Dizemos que a razão é 5 para 12. Por que 5 para 12? Porque nós estamos falando que de 5 medalhas que o 7º A ganhou, ele estava concorrendo a 12. Então, 5 para 12, tá certo? Daquele total, 5 ele conseguiu ganhar, ele conseguiu captar 5. E aí nós vamos fazer também um comparativo com 2 turmas, né? Além de fazer o 7º A com o total, nós podemos fazer também o comparativo entre 2 turmas, ou seja, ao compararmos a quantidade de medalhas do 7º ano B
com a quantidade de medalhas do sétimo ano C, como nós podemos fazer? Que o sétimo ano B, ele ganhou três medalhas. Como eu estou fazendo o comparativo do B para o C, então o B vai como numerador e o C vai como denominador. Sétimo C ganhou 4 medalhas. Ou seja, o sétimo B tem 3/4 dessas medalhas, comparando com a do sétimo C. Se eu quisesse fazer a razão entre C e B, eu colocaria 4/3. Tem que observar muito bem os exercícios que eu estou falando, tá? Qual a razão entre B e C? A razão entre B e C é essa daqui. B está para C. Se eu falar qual a razão entre C e B, aí vai ser C para B. Aí inverte aqui a posição. Tá certo? Então observe muito como o exercício vai estar pedindo. Ou como o problema vai estar relacionando aí as comparações que nós temos que fazer. Ok? Então nós chegamos à conclusão que a quantidade de medalhas do sétimo B corresponde a 3/4 do sétimo C. Isso significa que, para cada 3 medalhas conquistadas do sétimo B, o sétimo C ganhou 4 medalhas, ou seja, ele ganhou mais. Tá certo? Então ficou um 3/4, ok? Exemplo, outro exemplo aí, ó. Razão entre 2 e 3. Tá certo? É o quociente 2/3, ok? Então quando eu falo razão entre 2, como eu falei para vocês, razão entre sétimo B e sétimo C, então primeiro vem a informação do B, depois vem a informação do C, porque eu quero a razão entre B e C. Agora se eu falo que eu quero a razão entre C e B, aí vem primeiro o C, depois o B. Tá certo? Porque eu acabei de falar para vocês, tem um exemplo aí, ó. Note que a razão entre dois números A e B, com B diferente de 0, é o quociente A sobre B. O que está querendo dizer? Se eu falar que eu quero fazer uma comparação de A para B, vai ficar A sobre B. Se eu falar para você que eu quero fazer uma comparação de B para A, vai ficar B sobre A. A ordem vai de acordo com o que ele pede, tá ok? Então ela pode ser invertida. Tá certo? Toma muito cuidado com isso. Observe que eu estou falando tomar muito cuidado com isso pela 4ª vez, porque vai aparecer bastante. Bom, como de imediato a razão é uma explicação bem básica, tá ok? Nós já vamos para alguns exercícios. Onde nós temos exercício de raciociniação da página 318, da 319, da 320 e o comecinho da 321. Vou falar para vocês agora sobre razões especiais, ok? Daqui a pouco eu paro um pouquinho para ver se o pessoal de casa está com alguma dúvida. Então agora nós vamos falar sobre razões especiais. Quando nós fazemos comparativos em algumas situações que acontecem no nosso cotidiano. Então agora vamos falar sobre razões especiais. Vamos lá, vou fazer a leitura para vocês e logo já venho na prática e na lousa. Algumas razões, por serem bastante utilizadas, recebem uma classificação própria. São as razões especiais. Acompanhe a sequência que vem aí. Densidade demográfica. Eu acredito que em geografia a professora Jaque já falou isso com vocês. Ou o ano passado, ou esse ano. Tá certo? Sobre densidade demográfica. Densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes e a área da região, tá certo? Ou seja, o quilômetro quadrado que tem naquele território onde habitam essas pessoas, ok? Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que é o IBGE, a cidade de Campinas, em São Paulo,
tem uma área de 794,57 km². Em 2017, a sua população era de, uma estimativa, tá? 1.182.429 habitantes. 1.182.429 habitantes. Assim, a densidade demográfica da cidade de Campinas, naquele ano foi... E aí vamos para uma formulinha, né? Como que é a formulinha da densidade demográfica? A letra D, aí vem aqui assim, ó, DM, né, de densidade demográfica, igual. E aí nós vamos fazer aí aquele comparativo que nós fizemos no exemplo anterior. Eu estou falando que eu tenho uma quantidade de habitantes, eu quero saber a comparação de habitantes desse local para o espaço que cada um tem para se utilizar, ou seja, de rua, de moradia, né? Espaço para... Ô Maria, fica direito, por favor. Ok? Então, o que eu vou fazer aí? Eu vou pegar o meu número de habitantes, vou colocar só assim, ó, de habitantes, e vou dividir pelo território que eles estão ocupando. Ok? Ou seja, pela área, né? Eu vou colocar aqui, ó, pelo território. O que é o território? É aquela metragem que ele deu em quilômetros quadrados da cidade. Habitantes é 1.182.429. Olha, decorei o número. Difícil eu conseguir decorar o número, sabia? E o território é 794,57. Km². Para que isso serve? Para que eu possa falar para vocês quantos habitantes conseguem ficar por quilômetro quadrado, né? Porque estamos falando em quilômetros quadrados, né? Se nós estivéssemos falando em metros quadrados, estaria metro quadrado aqui. Então, dividindo esse amiguinho aqui, ó, grandão, de 1 milhão, tralalá, por esse amigo de 794 quilômetros quadrados, que está na unidade de mil também, porque está em quilômetros, eu vou falar para vocês que vai ter uma base aí de 1.488 pessoas que conseguem ficar por quilômetro quadrado. Tá ok? Então, se eu pegar uma área de 1 quilômetro quadrado, eu consigo colocar 1.458 pessoas, tá ok? 1.488, né? 58 não, 1.488 pessoas. Esse tipo de estimativa aqui, ó, é o que quando tem, sei lá, show, manifestação, alguma coisa, e a Polícia Militar informa os dados para a televisão. Fala, ó, na manifestação da Avenida Paulista tinha mais ou menos 100 mil pessoas. Por quê? Através de uma imagem aérea, eles pegam mais ou menos a área que aquela manifestação ocupou, tá certo? E fazem essas contas aí, ok? Qual foi a área que tinha ali mais ou menos? Eles colocam uma estimativa de pessoas. Falam, lá tinha 50 mil pessoas, lá tinham 100 mil pessoas, tá bom? Sempre esses dados, normalmente, principalmente quando não é contado um a um, chama-se de estimativa, tá? Não se chama de dado preciso, ok? Uma cidade grande como Campinas também é estimativa. Como que eles fazem essa estimativa? Primeira coisa, eles vão pegar quem são as pessoas que têm título de eleitor ativo na cidade. E depois eles vão pegar mais ou menos aí a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade da cidade. Aí eles fazem essa diferença com o número de pessoas que votam, né? E conseguem fazer uma estimativa de habitantes na cidade. Então, uma cidade grande dessa, até terminar de contar todos os habitantes, já nasceu, já morreu muita gente. Eles não conseguem um dado preciso. Certo? Então, essa daqui é a primeira razão especial, ok? Que é para a gente saber sobre densidade demográfica.
Temos a segunda razão especial, que fala sobre densidade, somente densidade, que está ligada a peso, tá ok? Massa, volume. E aí fala que até o desenho de um, sei lá, um diamante, né? Simboliza uma pedra preciosa que está brilhando, né? Fala assim, ó, densidade é a razão entre massa e volume. Não é entre volume e massa, é entre massa e volume. Então essa densidade, que é o segundo caso especial de razão, ok? A fórmula vai ficar de que jeito aí? Vai ficar D, somente o D. Aqui é densidade demográfica. Aqui somente o D, que é só de densidade. Igual a massa sobre o volume. O que seria a massa? Seria o peso, tá? Massa sobre volume. Massa é peso, volume é o espaço que se ocupa, tá certo? É bem diferente, tá? Um do outro. Nós podemos ter um saco de arroz que pesa 5 kg e ele cabe aqui em cima da mesa. Para quem está em casa, tá? Estou dando exemplo da mesa que vocês utilizam na sala. Mas se eu pegar 5 kg de algodão, ele não vai bater aqui em cima da mesa. Porque ele é muito leve, eu preciso de um volume muito grande dele. Então, massa e volume, muitas vezes, não tem a mesma comparação, não são iguais, tá? Eu consigo, em alguns exemplos, falar sobre massa e volume. Por exemplo, água. A água, 1 litro de água, vai ocupar um espaço que o próprio 1 quilo também vai ocupar. Até porque a água, a densidade entre volume e peso é muito próxima. Tá certo? Então a gente consegue fazer com que a gente compare os dois bem próximo mesmo. Então, um exemplo aí, ó. Se eu tenho uma pedra preciosa aí, vou botar na foto da apostila de vocês, aonde ela tem meio quilo, ou seja, 500 gramas. É 500 gramas ou 500 gramas? Hã? 500? Não, não é 500. Porque aqui não é quantidade de peças. E aqui é peso, é 500 gramas. Se eu chegar num lugar e falar assim, dá 500 gramas, e o cara tiver um jardim, ele vai arrancar 500 gramas e vai me dar. Certo? Porque eu estou falando de grama. Grama planta. Aqui eu estou falando de peso, então é grama. Ou grama, tá certo? Não existe 200 gramas de mortadela. É 200 gramas. 300 gramas. Tá certo? Porque se o cara tiver um jardim sempre de 200 gramas, ele vai tirar 200 graminhas e vai te entregar. Então nós temos aí 500 gramas que pesa aí essa peça pelo seu volume, ou seja, pelo seu espaço, né? Se ela é, sei lá, um pouco mais enxuta, né? E comprida, ou se ela é mais gordinha e mais curta, ela está ocupando um espaço. E ela tem 250 centímetros cúbicos. Tá ok? E aí eu faço a divisão de um pelo outro. Como esse é o dobro desse, 500 dividido por 250, nós vamos ter 2 G barra centímetros cúbicos. Ok? Então eu consigo distribuir 2 gramas, ou 2 gramas, né? Porque 2 gramas seria 2 matinhos, né? Eu consigo distribuir 2 gramas dessa pedra preciosa que está na apostila de vocês por cada centímetros cúbicos. Ok? É o que acontece nesses potes, né? Nós temos, vamos falar de marca, né? O pote de Tupperware, que é o mais conhecido na casa aí, né? Nós temos os redondos ou ovalos grandes, porém baixos. E temos que são mais fechadinhos, a circunferência é menor, porém mais altos. Tá certo? E aí a gente consegue ver a diferença aí de espaço que eles ocupam. Ok? Agora deixa eu falar sobre a outra razão especial, que é a velocidade média. Ok? Que vocês vão ver bastante isso lá no ensino médio, principalmente no primeiro ano em física, tá ok? Mas já vamos falar um pouquinho sobre velocidade média. Denomina-se velocidade média a razão entre distância percorrida por um corpo e o tempo que demorou para esse corpo chegar até o seu local.
de destino. Ou seja, para mim saber a velocidade média que uma pessoa ou um veículo teve para se deslocar de um ponto inicial ao seu outro ponto de destino, eu vou falar que minha outra razão é V de velocidade, e sempre nessa ordem, tá? Eu vou fazer a distância dividida pelo tempo, ou seja, tudo que eu percorri pelo tempo que demorou, ok? Então, se eu fiz uma distância, como está escrito na apostila aí, de 1.700 quilômetros, uma distância de 1.700 quilômetros em 2 horas, logo eu tenho aí uma velocidade média de 850 km por hora, que é usar de um avião, né? Barra K, barra H, quilômetros por hora. Que é a média aí de velocidade de um avião. Hoje, como São Paulo tem esse movimento todo, eu demoro muito mais tempo para sair daqui e chegar no aeroporto de Guarulhos do que eu entrar no avião e chegar no Rio de Janeiro. Tá certo? O voo do Rio de Janeiro é um voo que os outros falam que não dá tempo nem de você tomar água dentro do avião, né? Na hora que você pede água para o moço, na hora que ela volta, você está descendo. Entendeu? Porque é muito rápido. Então, fala assim, eu vou para o Rio de Janeiro de avião. O legal é viajar de madrugada, porque o tempo que você leva durante o dia daqui até o aeroporto, se for Guarulhos, no caso, é mais tempo do que você leva dentro do avião. Porque de São Paulo ao Rio de Janeiro, eu já fui algumas vezes para lá de carro, mas eu não marquei exatamente a quilometragem. Mas vamos colocar aí mais ou menos aí uns 650, 700 quilômetros de distância. Por aí. Se o avião viaja a 850, ele vai demorar no máximo 45 minutos. De 40 a 45 minutos no ar. Nem uma hora. E para mim sair daqui agora, chegar até o aeroporto de Guarulhos, eu demoro no mínimo 2 horas. Faz um trânsito. Tá certo? Então, para vocês verem aí, para que serve a razão, a gente exatamente calcular esses espaços e tempos aí. Bom, o próximo que eu tenho, que vai mais relacionar mais ao que nós trabalhamos aí, alguns conteúdos atrás, que envolve geometria, que é a escala, né? A escala é interessante, que às vezes nós temos um trânsito aí, ou de carro, ou de ônibus, né? E vem aquelas pessoas no semáforo entregar os folhetinhos de lançamentos de prédio, né? Certo? E aí nós temos as plantas, né? O desenho lá de como vai ficar o seu apartamento que você tem vontade de comprar. Aquilo ali está reduzido numa escala. Um apartamento de 45 metros quadrados, ele reduziu para caber dentro daquele folhetinho que ele te entrega, para você conseguir ver. E essa escala tem uma razão, uma proporção aí, ou de aumentar ou de diminuir, ok? E aí nós vamos chamar ela de escala. A razão entre o comprimento de um objeto em uma representação gráfica, ou seja, um desenho, e o comprimento real desse objeto, denominado escala. Tá certo? Por exemplo, o chamado flats, que são apartamentos bastante compactos, né? São comuns nos grandes centros urbanos. A seguir podemos observar a planta baixa, né? Representação gráfica reduzida de uma construção como essa. Então está mostrando aí o que vai ter dentro desse apartamento, né? Nós vamos ter um apartamento que ele vai ter 9,5 de largura, né? Por 12 de comprimento, né? Na base aí de... Até que é grande por ser flat, né? Porque 9 vezes 12 aí vai dar quase 120 metros, né? Mas enfim, está dando o exemplo de um flat. Considerando que a escala dessa figura é 1 para 48, lê-se que, quer dizer, 1 dividido por 48, a gente vai ler que está 1 por 48, ou seja, ela foi reduzida em 48 vezes, né? Pegou a planta real e diminuiu 48 vezes para caber dentro daquele panfletinho lá da publicidade que eles entregam no semáforo. Ou seja, nós estamos com 1 sobre 48, certo?
Quais as medidas reais desse flat? Vamos lá. Segundo essa escala, a cada 1 centímetro que está apresentando ali no desenho, certo? Ou seja, na figura, corresponde a 48 centímetros. Ou seja, ele foi dividido por 48. Logo, devemos multiplicar ele novamente. Tá certo? As medidas da planta baixa. Por 48 para obtermos as medidas reais do flat. Então, o que nós temos que fazer para saber a medida real? No comprimento, nós temos 12 metros exatos. Nós vamos lá e multiplicamos por 48. Então, vamos lá. No comprimento desse flat, vou colocar aqui a escala. Nós temos no comprimento 12 metros. Como ela foi reduzida por 48, para mim voltar o tamanho real, eu multiplico por 48. Ok? E aí eu vou conseguir o tamanho real dela, que vai dar aí 576 centímetros. Lembrando que estamos trabalhando com centímetros, tá? Vai dar 576 centímetros. Que é 5 metros e alguma coisa aí, né? Ok? E aí depois a largura é o 9,5 vezes 48. Largura 9,5 vezes 48. Que vai dar, não vai chegar nem a 4, eu acho. Chegou assim, deu 456 centímetros. 456 centímetros. Transformando isso em metro, né? Eu quero ver quantos metros ele tem. O que eu vou fazer aí? Eu vou pegar o 576 e vou fazer a razão dele por quanto? Por 100. 576 dividido por 100 é eu andar 2 casas decimais. Aí o comprimento fica 5,76 metros. Fazendo a mesma coisa, 456 dividido por 100, eu volto 2 casas decimais. Então a largura fica igual a 4,56 metros. E aí esse flat ele vai se aproximar aí 25, 26 metros quadrados, mais ou menos. Como que eu vou saber? É só fazer base vezes altura, né? Daí eu sei a área total. Se eu arredondar para cá, vai passar um pouquinho de 5, 5 vezes 5, 25. Vai dar de 25 a 27 metros quadrados no máximo. Ok? De 25 a 27 metros quadrados no máximo esse flat. E aí estão as 3 razões especiais. Densidade demográfica, que é número de habitantes dividido pelo espaço que tem na cidade que nós estamos estudando. Densidade de massa e peso, ou seja, né, o quanto de ocupa de espaço nós mesmos, tá certo? Massa dividido por volume, que é peso dividido pelo espaço que aquilo ocupa. Nós conseguimos descobrir gramas por centímetros quadrados, centímetros cúbicos. A outra especial é a velocidade, né? Ou seja, eu quero saber a velocidade média de um veículo. Eu vou pegar a distância que ele percorreu, o tempo que ele demorou e chego lá na velocidade. Pode ter inverso? Pode. Eu posso ter a velocidade, ter o tempo, mas não ter a distância. E eu vou fazer do mesmo jeito. Só fazer a inversão, que é como uma equação, né? Esse cara seria o x, eu não tenho ele. Volta, esse aqui está dividido, multiplicando, e eu consigo achar a distância. Tá? Escala, que é a última especial, que é sobre aumentar ou diminuir uma imagem, uma fotografia, uma planta de um apartamento de algum lugar, tá bom? É isso daí que nós temos nas 3 razões especiais. Certo? Aqui da sala, por enquanto, tranquilo. Tudo que eu coloquei aqui tem na apostila, tá? Eu só expulsei na lousa para vocês. Porque quando a gente vê pronto, a gente fica meio assustado. Depois a gente vê fazendo, diminui um pouco o susto, ou aumenta, né? Depende. Pessoal de casa, por enquanto tranquilo? Então, vamos fazer os exercícios. Qualquer dúvida, é só me chamar. Ok? Estou aqui com o fone aqui. Vou deixar por enquanto um pouquinho essa explicação na lousa. Tá bom? E só ir fazendo os exercícios aí. Então, nós temos bastante exercício aí.
Só dar uma confirmada, mas eu acho que já dá para fazer o capítulo total aí. Deixa eu dar uma olhada se tem mais alguma coisa aqui. Ah, não, dá para fazer até a página 327. Ok? Até a página 327, tá gravando? Não. Você vai aparecer no YouTube. Deixa prontinho. Vai fazer uma classe. Tá certo? Então, até a página 327. Pode aí, força no lápis. Qualquer coisa é só perguntar.